Olá, tudo bem? Que bênção mais uma vez poder estar aqui, Iniciando aí o mês de setembro. E setembro é um mês que nós conhecemos como Setembro Amarelo, o mês dedicado à prevenção do suicídio. E hoje nós vamos analisar algumas frases, ou melhor, versículos da Bíblia ditas por homens de Deus. Homens que em alguns momentos se sentiram fortemente desanimados. E vamos começar pelo primeiro, lá de 1 Samuel 27:1, o rei Davi, onde ele diz assim: pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Vemos aqui um homem cansado de tanta perseguição. Ele retorna para Gate, a cidade dos filisteus. Por qual motivo? O grande motivo foram as grandes investidas de Saul em tentar tirar a sua vida. Ele queria dar um tempo, descansar e pensar em outras coisas, sem ter que fugir o tempo todo. Outro grande homem de Deus, que também nós vemos lá, que passou por um momento difícil, foi Jó. Lá em Jó 3, o versículo 1, ele diz assim: depois disso passou Jó a amaldiçoar o seu dia natalício. E ainda no versículo 11, porque não morri eu na madre. Ele desejou que o dia em que foi anunciado o seu nascimento fosse apagado, deletado da história da humanidade. E nesse mesmo texto, Jó faz a pergunta sobre o porquê de não ter nascido morto. Ele havia perdido tudo e todos, tudo mesmo, bens, família. E como qualquer ser humano, ele estava desesperado e declarava que a melhor coisa para qualquer pessoa que estivesse vivendo nessa situação seria não existir. Lá em Números 11, o versículo 14, nós vemos Moisés também cansado. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Moisés estava cansado de tantas murmurações do povo. Eles se esqueciam de tudo que o Senhor já fizera e só reclamavam. Nada estava bom. Chegou um momento em que ele se cansou e fez uma reclamação, um desabafo ao Senhor. Sozinho eu não sou capaz de carregar todo este povo. O peso é grande demais. Se é assim que pretendes me tratar, mata-me de uma vez. Existem momentos em que o cargo é pesado demais. Elias também, lá em 1 Reis 19, o versículo 4, no finalzinho dele diz assim: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Homem de garra, grande força, corajoso, mas apesar de toda essa coragem, era homem como nós, com os mesmos sentimentos, e no momento fraquejou. Quando Jezabel o ameaçou de morte, ele ficou desesperado e fugiu para o deserto. O cansaço físico e a sensação de inutilidade foram fatores que contribuíram para esse desespero. Para ele, após os acontecimentos lá no Monte Carmelo, seu trabalho já tinha acabado. Ele não teria mais utilidade. Em todos esses textos, Deus não os rejeitou. Pelo contrário, Deus sempre os acolheu, assim como faz com todos nós, todos os dias. Quantas vezes nós também estamos como o profeta Elias, cansados, sobrecarregados e desanimados? Quantas vezes nosso coração fica aflito, nossa alma desesperada? Parece que tudo vai perdendo a importância, o significado. Há momentos em que nos pegamos a falar, a pensar da mesma maneira que esses homens de Deus. E é aí que adoecemos fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Como cristãos, temos a responsabilidade em não julgar as pessoas que passam por essas dificuldades, desânimos, momentos de querer acabar com a própria vida. Essa responsabilidade é minha, é sua. Como servos do Senhor, devemos estar atentos ao nosso redor, observando se existe alguém precisando de ajuda. Existem almas clamando por socorro e muitas vezes ao nosso lado e não conseguimos enxergar.
porque julgar a dor do próximo é mais fácil, dá menos trabalho. Muitas pessoas acabam por não pedir ajuda a seus familiares e amigos, os quais muitas vezes, na correria do dia a dia, não percebem a necessidade do outro. Se você é esse que necessita de ajuda, não tenha vergonha, fale, desabafe sobre suas dores, essas dores que consomem a sua alma. Busque ajuda, pois não há vergonha nenhuma em demonstrar sua fragilidade. Pelo contrário, é sinal de muita força assumir que precisa de alguém ao seu lado para te levantar. E se você é aquele que não está precisando, seja aquele que está disposto a estender a mão. Não ignore, fique atento aos sinais, pois todas as vidas importam. Que Deus te abençoe e não se esqueça, seja grato sempre. Vou falar o que todos já conseguiam ver, mas eu demorei pra perceber.